queria falar a respeito de um personagem, assim como a gente fez no Missão Vida, de um personagem bíblico muito conhecido. Ele se chama Sansão. Todo mundo aqui eu acho que já veio falar, se não conhece pelo menos a história toda, mas conhece o personagem Sansão. A Bíblia é tão maravilhosa que aprendemos até com os exemplos ruins, né? Então ela ensina até através dos exemplos ruins. E Sansão, infelizmente, é um exemplo ruim, do qual nós temos que tirar algumas lições. Queria que você abrisse então em Juízes 13, de 1 a 5, e depois nós vamos ler do versículo 24 a 25. Juízes 13, não vamos ler toda a história de Sansão, porque ela é bem grande, mas alguns pontos aqui para entender quem foi esse homem. Enquanto você está abrindo em Juízes 13, eu vou falar um pouco sobre o contexto daquele momento. O povo de Deus, Israel, ele deveria ser exemplo para outros povos, não deveria ser um povo exclusivo no sentido de Deus habitando somente ali, mas Israel foi escolhido para que ele desse testemunho e fosse modelo para que outros povos chegassem a Deus, e não foi o que aconteceu. Israel se encheu de orgulho por ter o Deus verdadeiro, e depois então ele acabou se envolvendo com outros povos, e ele então perdeu essa característica de servir de exemplo para os outros. E ele então foi dominado pelos povos vizinhos, dos quais Deus tinha mandado destruir, os povos daquela região onde eles habitavam, a região de Canaã, a região que era a região que Deus disse, é a terra prometida para vocês, vão lá, mas vocês precisam eliminar os outros povos. Por quê? Porque os outros povos vão querer dominar vocês, vão querer influenciá-los. E aí onde foi o erro? Não eliminaram os povos. Então, os deuses dos outros povos acabaram entrando na cultura de Israel e, consequentemente, Israel acabou sendo desqualificada, Israel acabou sendo adulterada espiritualmente pela presença de outros deuses. E aí, então, Deus levantou juízes naquela terra, antes de que houvesse a chegada dos reis, propriamente, e os juízes, então, eles apareciam quando o povo pecava, Deus mandava uma punição, povos vinham, dominavam o povo de Deus, o povo clamava, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo, depois de pedir perdão, voltava a pecar de novo, e começava todo esse ciclo. 7 vezes esse ciclo ocorreu durante esse período, e Deus sempre levantando alguém para libertar o povo. O último juiz que ele levantou, já numa situação caótica do povo de Deus, foi justamente Sansão. E eles precisavam realmente de um homem especial, de um libertador que tirasse eles da mão dos filisteus. Precisava ser alguém forte, alguém corajoso e alguém guerreiro. E quem era Sansão? Vamos ler então aqui em Juízes 13, de 1 a 5, e depois no versículo 24 a 25. 13, de 1 a 5, diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, lembrando daquilo que eu falei, sobre os ciclos. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. E aí no versículo 4 e 5, agora toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Para quem está lendo a versão Almeida século 21, tem uma notinha que diz lá embaixo, o que é nazireu? É uma pessoa consagrada a Deus. Então, essa pessoa, dentro do povo de Deus, poderia ser alguém que durante um certo tempo de vida, dizia assim: eu vou ser consagrado a Deus. Essa pessoa não poderia então tomar vinho, deveria se manter o mais puro possível, para poder ter esse tempo de consagração. Só que algumas pessoas, elas não só escolhiam ser nazireu, como outras eram escolhidas para serem durante toda a vida dessa forma. E Sansão foi uma dessas pessoas. Ele não tomou vinho porque era ruim, ele não podia tocar então defuntos porque tinha nojinho, não era isso. É porque ele foi alguém escolhido para ser realmente separado,
santo. Por isso que ele não podia cortar o cabelo. Por isso que ele não podia tocar em pessoas nem em animais mortos. Por isso que ele não poderia fazer uma série de coisas, porque ele deveria ser alguém separado. E aí então acontece esse nascimento milagroso, ele sendo alguém separado, ele foi abençoado por Deus, e na história dele nós sabemos que o Espírito Santo agia na vida dele. O Espírito naquela época agia de uma forma diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós a todo tempo, mas naquele tempo o Espírito Santo entrava e saía de uma forma diferente das pessoas, tomava as pessoas. E talvez você até conheça, né, pessoas que nasceram com tudo para dar certo na vida. Parecido aqui com Sansão. Nasceram até numa família boa, tiveram um bom ensino bíblico, foram bem ensinadas, foram bem instruídas, mas você vê que depois essa pessoa acaba não dando certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui na vida de Sansão. Mas por que isso? Nós vemos que, infelizmente, Sansão não correspondeu à expectativa. Apesar do seu nascimento milagroso, apesar da sua separação, apesar de ele ter sido alguém consagrado, ele não cumpriu a missão conforme ele deveria cumprir. No fim, era para ser um grande líder, um grande libertador, ele tinha qualidades físicas para isso, mas ele não soube dominar os seus desejos, que aparentemente pareciam inofensivos, mas depois nós vemos um homem totalmente escravo dos seus impulsos, e é isso que é alguém viciado, alguém dominado pelos seus impulsos. Nós vemos que Sansão se envolve com mulheres inimigas, isso no decorrer do capítulo 14 e no capítulo 16. Muita gente acha que ele só se envolveu com Dalila, né? Mas não foi só Dalila. Antes, ele ficou noivo de uma mulher, também dessa mesma filisteia, inimiga do povo de Deus. Isso lá em Juízes 14, de 1 a 2. Depois ele acaba se envolvendo com uma prostituta. Olha só, primeiro ele ficou noivo, queria compromisso. Depois ele se envolveu, se prostituiu com uma mulher também que era filisteia. Ele tinha uma queda por filisteia. E por fim, ele acaba apaixonado por quem? Por Dalila. E nós vemos então aqui um ciclo cada vez mais perigoso, de um homem envolvido cada vez mais enlaçado. Há grandes perigos dentro do pecado e dentro do vício. E fazer pensar que nós estamos no poder, que nós estamos no controle dele, faz com que nós não lutemos contra ele. Esse talvez seja um primeiro e um grande problema com os nossos vícios. Nós achamos que nós podemos dominá-lo, quando na verdade ele está nos dominando. E por conta disso nós não lutamos. E nós vemos aqui Sansão lutando com tanta gente, com tantos homens, mas com aquilo que ele realmente deveria lutar, que era contra seu vício, ele não fez. Ele achava graça, ele achava bonito, e se envolveu cada vez mais, e eu tenho certeza que você sabe o final dessa história.